Ok, bom dia. Bom dia. A gente tem essa semana duas parshiot, Acharei Mot, Kedoshim, e a primeira parashá, a primeira parte dela, a grande parte dela, fala sobre o trabalho e o serviço do Kohen Gadol no Yom Kippur. E essa parashá nós lemos justamente de manhã, no Yom Kippur, a gente lê uma parte da parashá, que descreve o trabalho do Kohen Gadol no Yom Kippur, e na tarde, a gente lê uma outra parte, que é a continuação também dessa parashá, que não tem nada a ver, aparentemente, com essa ideia do Yom Kippur, mas ele fala sobre as relações proibidas, as várias relações proibidas que a Torá descreve para a gente. Casar com parentes próximos, principalmente, e outros casamentos proibidos. E a pergunta é... No Acharei Mot ainda. E Kedoshim tem dezenas, se não centenas de mitzvot. Grande parte das mitzvot estão na parashá de Kedoshim. Então vamos primeiro falar um pouquinho sobre Acharei, depois Bezrat Hashem Kedoshim. Um tema que eu trouxe recentemente em um dos shurim. Os sábios explicam por que a primeira parte da parashá, que é da lida em Yom Kippur, está muito claro. Descreve o trabalho do Kohen Gadol no Yom Kippur. Então você lê no Yom Kippur. A segunda parte, que fala sobre os casamentos proibidos, que tem a ver com Yom Kippur. E o Rambam, ele traz, baseado para o Guimarães, etc., de que a questão de relações proibidas é um tema que não pode ser um tabu. É um tema que é explícito, e a Torá fala explicitamente, porque em todas as gerações, o Rambam ele fala, em cada comunidade tem pessoas que, infelizmente, vão acabar tropeçando em situações proibidas de relacionamento. E a Torá fala para a gente, aproveitando o dia que está todo mundo na sinagoga, para lembrar você a severidade desses pecados. Então, a Torá fala claramente, pessoal, vamos falar claro, alto e claro, em bom tom. Se alguém não entendeu, se alguém não ouviu, hoje é Yom Kippur, vamos falar sobre isso. Mas porque está falando com o ser humano. Exatamente, porque está falando com o ser humano. E isso dá para a gente duas lições. Lição número 1, se alguém, Deus nos livre, tropeçou, nisso ou em qualquer outra mitzvah, Chas Shalom, então a Torá está dizendo, é humano, tá aí. Eu estou lendo justamente porque eu estou descrevendo para você, como toda a Torá, descrevendo vários erros que acontecem para o ser humano. E saiba que hoje, Yom Kippur, é um dia propício para você mudar suas atitudes. Então não é apenas uma leitura para dizer, olha o que vai acontecer com você, mas é uma leitura para te lembrar que nós somos capazes de errar, e mesmo assim, Hashem Eri perdoa a gente, e a gente no Yom Kippur, principalmente, é um dia de expiação, um dia de reflexão para a gente melhorar. Então, se hoje a gente está lendo essa parashá, nada é por acaso, então é um momento também para a gente parar e refletir, saber que Hashem está sempre com a gente, ele está sempre dando para a gente a oportunidade da gente se corrigir, e até nas piores situações, os piores erros que a gente fez, e mesmo se a gente errar é humano, e a gente repetiu o erro, e repetiu de novo, ainda assim a misericórdia de Hashem é infinita, porque o amor dele por nós é infinito, então sempre a gente pode fazer chuva e temos uma oportunidade de recomeçar. Mas se a pessoa casou com por exemplo, a pessoa católica, Deus perdoa e depois se sigue casado, está perdoado? Não. Quando a pessoa ela faz chuva, a pessoa, ou a definição, primeira definição de chuva é você largar o pecado. A pessoa que continua pecando e bate no coração é comparado àquela pessoa que ele vai com sheretz. Sheretz é um animal impuro, um réptil impuro, e você entra com o sheretz segurando ele dentro da mikve. Não adianta você entrar com a impureza dentro da mikve. Você quer ir na mikve para se purificar, deixa o sheretz, e aí você vai na mikve. Não adianta você tomar banho segurando a impureza na mão. Tá certo? Então, se você vai lá e arrepende e ainda se segura do pecado, então você está sendo, a palavra é hipócrita, né? Talvez você tenha até uma boa intenção, mas a chuva não vale. Porque a chuva, o primeiro ponto da chuva é você largar aquilo que você está fazendo. Certo? Tomar banho dentro da lama. Tomar banho dentro da lama. Boa. Certo? As crianças, primeiro livro que aprendem é Vaikra. Então, os korbanot. Fica difícil uma criancinha pequena aprender essas coisas de relações. Boa. Então, quando eu falei sobre essa questão de explícito, surge uma questão muito importante que quando você ensina a Torá para as crianças, às vezes as pessoas querem pular. Como que eu vou contar certas histórias para uma criança? Tá certo? E justamente em Vaikra, que nem você falou, tem esses temas. Tá certo? Então as pessoas às vezes pensam, não, deixa eu pular, quando ele for maior ele vai entender. Então, na verdade, o ensinamento dos nossos sábios
Nunca pule nada da Torá. Às vezes não precisa entrar em todos os detalhes, uma criança, mas uma vez que ele está aprendendo daqui e não do YouTube, saiba que é kasher, saiba que é kadosh. E pelo contrário, se você prepara uma criança para aprender um momento ainda onde ele não tem sequer a puberdade, ele entende isso como qualquer outra coisa. Ele não vai entender isso como, poxa, como um desafio, como, ok, não pode roubar, não pode matar, não pode casar, certo, não pode ter certos relacionamentos. E Eudá, etc., casou, não precisa falar que ele, né, casou com a Tamar, e aí você conta para eles de uma maneira muito pura, porque a criança é pura. E não é que você está enganando a criança, quem está enganado somos nós. Porque a partir do momento que Adam Arishon comeu do fruto proibido, surgiu essa malícia. A criança, enquanto ela é pura, se pode comparar igual a Adam Arishon, antes do pecado. Tanto é que uma criança pode andar sem roupas, ele não percebe nada de errado com isso. Quer dizer que deve, né? Mas a criança pode. Então, inclusive, por isso que a gente fala que a criança começa estudando o livro de Vaikra, Yavou Terrorim, venham os puros, Veitasku Beteorim, estudam sobre pureza, que é sobre os korbanot, etc. Tem a ver com pureza. Então, uma vez que eles são puros, em português cai bem a palavra, eles são puros, são ingênuos, uma ingenuidade boa, então eles podem se ocupar com a maior naturalidade sobre esses assuntos. Não quer dizer, de novo, que você tem que entrar em todos os detalhes, as minúcias, porque isso é teu problema, né? Você que talvez quer entrar nos detalhes. Para criança, você fala como é, pronto. Ela absorve isso de uma maneira muito mais pura. Certo? Sobre o trabalho do Kohen Gadol no Yom Kippur, a Torá faz uma descrição muito detalhada, e depois, a gente, na tarde do Yom Kippur, quando o pessoal já está mais ou menos com sono, onde está o Hazan lá gritando, eu falo que todo pagamento que se faz para o Hazan, que às vezes não é nada barato, vale a pena só para aquelas horas lá que ele tem força de cantar e está todo mundo lá quase desmaiando. Ceder Avodá, certo? E lá se faz a descrição que na época do Yom Kippur, na época do templo, o astro era o Kohen Gadol. Praticamente é como se fosse que você delegava todo o Yom Kippur para ele. Não precisa ficar rezando o dia inteiro. Deixa o Kohen Gadol fazer o serviço e tá tranquilo. Ele fazia e estava tudo certo. E ele fazia tudo isso em prol de si, de sua família, dos seus irmãos Kohanim e de todo o povo de Israel. O momento máximo descrito na Torá é quando ele pegava um incenso. Todo dia tinha um incenso. Só que o incenso feito diariamente não era necessariamente pelo Kohen Gadol. O incenso normal não era feito pelo Kohen Gadol, não necessariamente precisava ser feito por ele, e ele era ofertado naquele pequeno altar de ouro que ficava na parte mais interior do templo. Não mais interior, mas uma parte mais interior. No dia de Yom Kippur, ele ofertava esse ktoret, essas 11 especiarias, dentro do lugar mais sagrado, que era o único dia do ano que ele podia entrar, que era o Kodesh HaKodashim, e se ele saía vivo de lá, era sinal que Bezrat Hashem vai dar tudo certo para esse ano. Na época do segundo templo, quando já estava, na verdade, muito corrupto o sistema do templo, quem dominava o templo eram os gregos, depois os romanos, e eles colocavam lá o Kohen Gadol, que pagava mais. Quem pagava mais ia ser Kohen Gadol. E o cara estava pronto, sabendo às vezes que ele ia morrer, porque não tinha mérito suficiente. Ele fala, eu pago, eu quero ser Kohen Gadol. Importante que lá no meu túmulo vai estar escrito lá, aqui jaz Kohen Gadol. O ego dele falava mais alto do que a importância dele pensar no povo de Israel e no papel espiritual dele. Então isso foi corrompido com o tempo. Mas esse trabalho do Kohen Gadol, o Kohen Gadol tinha que ser, pela lei, uma pessoa de uma estatura espiritual muito mais elevada que as pessoas e também de uma abundância física também, que ele tinha que ter dinheiro. Se ele não era rico, seus irmãos Kohanim faziam uma vaquinha para ele ser mais rico que eles. Tinham que dar o dinheiro deles para enriquecer eles, porque ele tinha um papel de representar o povo de Israel em todos os sentidos. E ele era a pessoa que entrava lá no dia mais sagrado, ele fazia uma reza muito curta. E por que curta? Porque se ele demorasse, a turma ia começar a ficar preocupada. Então, os sábios já preveram, não vamos deixar a turma preocupada. Entra, reza, fala o que tem que falar e vamos embora. Não fica enrolando. Está todo mundo ansioso. Ele entrava com uma corda, né? Inclusive, ele entrava com uma corda, porque se ele morresse, ninguém poderia entrar lá para tirar ele. Então, entrava com a cordinha já
puxava ele de lá qualquer coisa. Tá Mas esse certo? Cohen Gadol sabia que podia morrer. Sabia. Mesmo assim, a experiência era tão elevada que valia a pena, pelo jeito. Pero aquele bom também. Ou aquele que era tzadik, ele saía vivo. Mas você também não sabe, vamos supor, antes da época da corrupção, na época boa, a pessoa que é tzadik, ele não sabe se ele é tzadik o suficiente para que ele passe no crivo divino. Também é um risco. Mas é um risco que ele se coloca em risco porque ele sabe que precisa, vale a pena. Estou aqui para representar o povo judeu. Então, tem muito o que falar sobre Yom Kippur, sobre o serviço dele, como que era, etc. Eu queria pegar só um ou dois detalhes que nossos sábios trazem para a gente, que traz uma lição para a gente prática, importante para o dia a dia. Esse Kohen Gadol, ele às vezes poderia acontecer, claro que não era o ideal, que era uma pessoa iletrada. Não era uma pessoa que sabia estudar. Talvez ele tinha um Irat Shamayim, um temor a Deus muito grande. Talvez não tinha outros candidatos melhores. Então, o Talmud, a Mishnah, ela prevê todas as situações. Vamos supor que é uma pessoa iletrada. Pode acontecer. Não sabe ler? Não sabe ler, não sabe estudar. Pode acontecer. Não quer? O crivo principal era o temor a Deus dele. Se tivermos numa época, o Talmud já prevendo o que poderia eventualmente acontecer, onde ele não sabe ler, então o que acontece? Você precisava manter ele acordado a noite inteira do Yom Kippur. E o dia inteiro, o seguinte, ele ia trabalhar. Por que ele precisava ficar acordado? Para que ele não tivesse o risco de adormecer e acabar se impurificando à noite com a poluição noturna. Então ele precisava ficar acordado. Como que você mantém um cara acordado? Então, se ele é estudioso de Torá, ele curte Torá, você lê para ele, ele lê Torá. O interesse dele pela Torá, vou manter ele acordado. O que acontece se ele não sabe ler Torá? Então você lê para ele o quê? Trechos que sejam mais, que vai puxar mais a curiosidade. O que acontece, diz o Talmud, se o cara está adormecendo? Então, os irmãos dele, os Kohanim, que estão lá tomando conta dele, eles ficam fazendo, opa, conhece isso aqui, né? Vamos lá, esse barulhinho que às vezes incomoda o ouvido, né? Você fala, Ishi Kohen Gadol, meu homem, como se fosse meu caro Kohen Gadol, tá certo? Fica acordado que a gente precisa de você. Essa é a passagem. E de tudo que a gente lê na Torá, nossos sábios, desses detalhes, tudo tem um ensinamento para nós. E eu vi um ensinamento muito bonito que cabe para a gente, que é o seguinte. Quando a gente fala de Kohen Gadol, podemos estar falando sobre uma pessoa específica da época do templo, que ele é descendente de Aaron, que ele chegou no nível máximo de Kohen, ou, como Rambam ele diz, que ser Kohen, no sentido espiritual, não é exclusivo ao Kohen, descendente de Aaron. Se qualquer Yehudi decidir ter uma vida com o foco dele em Hashem, onde ele dedica a vida dele para servir Hashem, Yekarahi mipninim. Esse é um passuco do Mishlei que diz que a Torá, Yekará, é mais preciosa do que pérolas. Dizem nossos sábios, pninim vem da linguagem de pnim, significa lá dentro. A Torá ela é mais preciosa do que o Kohen Gadol, que ele consegue no Yom Kippur entrar no lugar mais dentro do Beit HaMikdash. O estudo da Torá faz com que a pessoa se eleve. Então você fala, poxa, eu não sou Kohen. Não tem problema. Você pode virar mais que um Kohen, se você dedicar sua vida para Hashem. Então, no sentido mais amplo, quando a gente fala de Kohen ou Kohen Gadol, pode se referir a cada um de nós. Tem aqui um Yehudi, que ele está na noite do Yom Kippur. O judeu está na escuridão. Ele está adormecido. Ele está querendo adormecer. Ele não está percebendo que amanhã, de manhã, ele vai entrar no Kodesh HaKodashim. Ele vai poder praticamente enxergar Deus. Ele está véspera de entrar lá. Ele está o quê? Adormecido. Está com sono. Imagina você, véspera de uma viagem, está esperando tantos anos, você vai dormir? E muitos de nós, às vezes, estamos dormindo. Então, o que acontece? Tem nossos irmãos Kohanim, nossos irmãos judeus, que eles têm uma função. Eles têm que manter esse Kohen Gadol adormecido, acordado. Então, você pega o teu dedo e fala, querido, vamos lá, você não é com ninguém. Você, Ishi, meu caro Kohen Gadol, você é um grande Kohen. Você é descendente de Abraão, Isaac e Jacó. Você, para qualquer instante, não precisa esperar para Yom Kippur, você pode ter um encontro com Deus diretamente. Não adormece. Acorda, acorda. E esse é o nosso papel, então, como Kohanim, como judeus. A gente virar para qualquer Yehudi, às vezes esse Yehudi é nós mesmos, você olha no espelho, fala, não,
Você tem um Kohen Gadol pronto para se expressar dentro de você, e você está dormindo. Acorda. Você tem um contato muito próximo com Hashem. Não vai perder a oportunidade. E esse é o nosso papel. Então, O que aconteceu em Shavuot também? Que eles dormiram. A história é um pouco diferente. Tá? A intenção deles dormirem seria para se elevar mais. Aqui está falando alguém que está dormindo literalmente. Está dormindo na vida. É? Então, o Tikkun para a gente, exatamente. Aí, ontem, tive aqui uma visita, uma pessoa que mora em Uruguaiana. Uruguaiana é 1 quilômetro, você viu ele, 1 quilômetro da Argentina. Certo? Falei, me salvou por pouco. E ele falou que na cidade dele tem 3 judeus. Ele, a mãe e a irmã. Tá certo? 130 mil habitantes. E aí eu trouxe ele para cá porque é um judeu que ainda está descobrindo o seu judaísmo, certo? Não teve Brit Milá. Não? Ontem ele colocou comigo, pela 4ª vez na vida dele, o Tfilim. A primeira vez que ele colocou, quando fez uma viagem com Taglit, que não é um grupo de Kohen Gadol, vamos chamar assim. Não é um grupo de Kohen Gadol, mas ele foi no Kotel e amarraram nele um negócio que não tinha ideia. Amarraram nele um negócio que ele não tinha ideia do que era. E desde então ele começou a aflorar o judaísmo dele. Então ele estava aqui em São Paulo, eu trouxe ele ontem, ele veio almoçar aqui com a gente. Cidade do Este? Não, Uruguaiano. Bom, e aí, olha a história dele, olha como é bonito, condiz com aquilo que a gente está falando. Então, um Yehudi, que se diria que de Yehudi, aparentemente, não tem nada, tá certo? Depois que ele fez essa viagem com Taglit, ele começou a estar mais consciente do que é ser judeu. Ele falou, eu como judeu, para mim, eu me identificava com Israel. Eu tinha uma camiseta de Israel. Isso é ser judeu. Tá mais que bom, né? Não é nem o Yom Kippur, ou nem... Tem uma camiseta de Israel, sou judeu. Bom, depois que ele viajou para Israel, ele viajou com alicerces também, etc. Então ele começou a saber um pouco mais. E 6 anos atrás, ele decidiu se identificar para os amigos dele como judeu. Quem eram os amigos dele? Então, lá em Uruguaiana, você tem alguns milhares de palestinos. Palestinos e nazistas. Ele contou do contato dele com os palestinos. São pessoas muito bem abastadas, que eles vêm aqui passar umas férias. Tem muitas facilidades lá na fronteira Brasil-Argentina. Tem questão lá com o Uruguai, tem facilidades. Tem acordos, inclusive, entre a Palestina, assim chamada Palestina, com o Uruguai. O Brasil tem a lei de facilitar para os imigrantes. Então, eles vêm aqui, fazem a festa, depois voltam lá, passam aqui 1, 2 anos e voltam cheio da grana lá para ajudar a família deles. Ele falou, ninguém deles vem passar fome aqui. Então, até então... E até então, até ele se identificar como judeu, ele falou que estava muito bem com todos. Do dia que ele falou que ele era judeu, ele comprou inimigos. 2 deles, ele mantém uma boa amizade. Que eles dizem que não querem ter uma vida em paz, tranquilo, não querem saber de problemas. E olha que interessante. Ele falou, quanto mais eu convivo lá, mais judeu eu fico. E aqui vem aquilo que a gente sempre fala, de que meu Ivai Techakmein. Se você não se identifica como judeu, teu inimigo vai lembrar que você é judeu. E ele, quando ele percebeu esse ódio, o que eu sou? O que eu tenho de judeu? Sequer Brit Milá ele tem. E aqui você vê a força da alma judaica. Só o fato de ele falar, eu sou judeu, isso já gerou um ódio tão grande. Era amigo dele, fazia negócio, sei lá o que ele fazia. É uma cidade pequena, conhecia todo mundo. Já tem ódio. E a pior coisa foi, não estou dizendo que isso é uma receita para nós, mas a história que ele contou, que ele estava num bar, estava lá com um cara que falava só árabe, e o cara virou e falou para ele, eu te mato. Ele falou, o quê? É isso, vou te matar. Tenho balas. Algumas coisas mal falava português. Aí ele falou, é? Ele falou, luto boxe há muitos anos, e tudo aquilo que eu treinei a minha vida inteira subiu. E ele, o Marcelo teria gostado de assistir, ele deu uma lição no cara. Certo? O que eu quero dizer, isso não é o que a gente busca, não é o que a gente quer, de forma nenhuma. Mas o que ficou muito claro para mim, que quando mexeu com a essência dele, você vai pensar, o pai dele, como ele falou, cristão. O pai dele é cristão. Ele cresceu numa cidade pequena, longe de qualquer comunidade. Não sabe absolutamente nada de judaísmo.
que você está lutando pelo judaísmo? Você nem sabe o que é. O que você está entregando sua vida? Ele falou, ele ficou 3 meses sem poder sair de casa praticamente, porque a turma depois se juntou e queria pegar ele. Mas ele lutou, aflorou o judaísmo dele justamente nessa situação. Eu falei, olha, Deus te colocou lá não é por acaso. Ele quer mudar para cá, se Deus quiser ele quer casar, quer ter filhos judeus, colocar eles numa escola judaica, estar próximo da comunidade, etc. Mas olha como é interessante, você vê que mesmo o judeu, que você poderia olhar para ele e falar, esse cara não tem nada de judeu, os nossos inimigos, eles reconhecem, e ele mesmo estava pronto, ele falou, se for para morrer, eu morro, não tem problema, eu estou pronto, mas ninguém vai brincar com isso. Você vê que... É? Sim, estamos programando. Exato, Hashem. Então, então para mim ficou muito claro as histórias que a gente conta, às vezes, de judeus, etc. Antigamente, se você pedia para ele fazer idolatria, ele se lembrava que ele era judeu, está aqui, história, ontem ele contou para mim. Acho que vale a pena compartilhar essa história, não que a gente precisa levar essa receita para casa, que a gente não tem inimigos, que a gente possa viver, Bezrat Hashem, em paz, mas você vê como realmente o judaísmo, o Pintaleid, o Kohen Gadol que está dentro de nós, às vezes a gente precisa de um... A gente espera que o estalar dos dedos venha de um irmão nosso, mas se não vem do irmão, às vezes o inimigo lembra a gente quem a gente é. Essa é uma passagem, acho que bonita do Yom Kippur, está ligada com a nossa Parashá. Agora, vamos falar um pouquinho de Kedoshim. Ok. O nome da Parashá Kedoshim, claro, eu falei só um pequeno ponto da primeira Parashá, mas só para a gente dar uma pincelada nas Parashiot. Kedoshim. Parashá Kedoshim significa, a palavra Kadosh significa sagrado. Se traduz como, não santista, como santo, sagrado. Certo? E aí, o que a Torá está dizendo para a gente? Sejam sagrados. Estranho. Quer dizer, seja sagrado. O que é para fazer? O que é para fazer? Seja sagrado. É para estudar a Torá? É para fazer tefilim? A Torá não é vaga. Seja sagrado, faça o bem. Com essa religião fala, faça o bem, ame a Deus e o resto está tudo certo. Certo? Faz o que você quiser e ame a Deus. Seja sagrado. Se é para fazer Nitlat Yadayim, para fazer tzitzit, para fazer as mitzvot, então já está escrito em outro lugar. Quer dizer, seja sagrado. É muito vago. Então, dizem nossos sábios, essa é uma mitzvah à parte. E essa mitzvah está dizendo para a gente, o que quer dizer sagrado em hebraico? Kadosh. Sagrado significa distinto, separado. Quando você quer casar com uma mulher, você coloca nela o anel, e você fala, Areyat mekudeshet li. Você está consagrado. O que significa isso? A partir do momento que você coloca o anel, não significa que você já pode levar ela para casa. Isso vai ser depois da Rupá, que hoje a gente faz ao mesmo tempo, mas são 2 atos independentes. Colocar o anel é o compromisso que agora ela é destinada unicamente para você, e agora já está separada, não pode se casar com mais ninguém. Então ela está separada, está distinta. Então quando você fala Kadosh, Kedushá, santidade, significa, opa, aqui tem um patamar diferente, tá? Separado do resto. Certo? Então o que Hashem está dizendo? Hashem está dizendo para nós uma mitzvah que às vezes a gente evita, a gente não quer saber dela. Mas a mitzvah está dizendo para nós, a obrigação que nós temos, Kadesh et atzmecha bemutar lach. Santifique-se em coisas que são permitidas para você. O que não pode pela Torá fazer, não pode. Mas nem tudo que pode, precisa. Só se esbaldar também. Não precisa se esbaldar. E isso é uma mitzvah, que nem você falou, não é do Tani. É uma mitzvah da Torá. Hassidut foca nisso bastante. Mas isso aqui é uma mitzvah da Torá. Ou seja, não é porque o churrasco, a pizza é kasher, que eu posso usar disso à vontade. E essa mitzvah a gente pode explicar ela em vários níveis. Vamos começar pelo nível mais básico. O nível mais básico é aquela anedota que eu já contei várias vezes, mas só para a gente entender. Que a anedota conta que o homem muito rico, ele chegou em casa muito feliz. E a esposa estranhou. Esse cara que é muito rico está sempre preocupado, está sempre pensando nos negócios dele, e nunca está calmo. O que aconteceu que ele está tão feliz? E ela fala, olha, o que aconteceu? Alguma coisa está estranha. Fala, olha, você não sabe? Ontem de manhã veio alguém aqui, semana passada veio um cara aqui, bateu na porta. Ele pediu um pão. Lembra da história? E aí, você sabe que eu não dou dinheiro para ninguém. Minha esposa, a gente tem que preservar o que é nosso. Mas o cara insistiu, ele falou que estava morrendo de fome. Pão eu não ia dar, mas
Eu achei um pedaço de herring que sobrou do Shabbat, um gefilte fish, lá no lixo. Eu peguei e dei para ele. Poxa, mas olha, fiz uma tzedakah. Passou um tempo, vieram me dizer que o cara foi para o hospital. Obrigado. O cara foi para o hospital, passou mal do peixe. Fui lá e fiz uma mitzvah, Bikur Cholim. Visitei o doente. Passou alguns dias, fiquei sabendo que o cara morreu. Eu fui lá visitar ele, acompanhei lá a levaiá dele, a levaiá Tamet. E ainda depois fui consolar. Imagina quantas mitzvot eu fiz com um pedaço de peixe estragado. Só uma anedota, mas será que a gente não faz a mesma coisa? Às vezes a gente faz muitas mitzvot, e a gente esquece o espírito das mitzvot. Eu, às vezes, uso as mitzvot, entre aspas, em meu favor. A gente manipula a Torá em nosso favor, perverso. Então, a linguagem disso é naval birshut Torá. Uma pessoa perversa, ou pior do que isso, dentro da permissão da Torá. Ou seja, ele encontra dentro da Torá os jeitinhos para fazer o que ele quer e não fazer o que Hashem quer. E aqui vem a mitzvah e fala, não é porque pode que você deve. Você tem que se concentrar no espírito da mitzvah, além do cumprimento físico dela. Se você coloca tefilim, a ideia é você ser uma pessoa mais elevada. Se você coloca tzitzit, a ideia é você ser uma pessoa mais elevada. Então, quando tem oportunidades, onde você vai falar, é kasher, pode, está escrito aqui, ó, A mais B pode. Para e pensa se esse é o comportamento digno de alguém que é Kadosh. Daquele povo que foi escolhido por Hashem para ser o Kohen Gadol, será que esse comportamento condiz? Então, é um critério genérico que a Torá está te dando de como você ter um comportamento adequado para um judeu. Kadosh significa você tem um comportamento distinto. E aqui não é uma coisa vaga, é uma coisa que cabe a cada um de nós aplicar no seu dia a dia. A Torá não fala você não coma pizza. Você pode comer, mas quantas eu vou comer? Não está na Alahá, se é 2 ou 3. Então é um critério que você tem que a cada dia, Kedoshim Tihiu, sejam sagradas. É uma mitzvah constante. A cada dia a gente vai se elevando. Eu não posso exigir de alguém que até ontem comia na churrascaria da esquina, agora ele não pode mais se desfrutar de um churrasco, comer. Deixa, aqui é um bom começo, ele vai se desfrutar, vai comer à vontade do churrasco. Talvez daqui a um tempo ele vai falar, bom, eu não preciso comer todas aquelas coisas, eu posso abrir mão de uma dessas carnes. E assim a cada dia a gente pode se elevando mais. Não dá para a gente pular do 8 para o 80. Então, o conceito de Kadosh, isso é uma coisa subjetiva, de certa forma. Dentro do espírito das mitzvot, a cada dia a gente tem que tentar se aprimorar. Não só no cumprimento das mitzvot, mas mesmo nas nossas ações que são permitidas pela Torá, transformar elas em momentos sagrados. Eu posso trabalhar. Quanto tempo eu preciso trabalhar? Um pouco subjetivo, não dá para a Torá falar cada um dentro do seu dia a dia. Quanto tempo dentro do trabalho eu posso aproveitar para poder servir a Hashem? Como que eu posso me alimentar e estar pensando em Hashem nesse momento? Esse é um trabalho constante. Um tzadik vai poder fazer muito. Pessoa como nós, aos pouquinhos. E mais, a importância é, o importante é você lembrar a cada dia, a cada momento, o que eu posso fazer a mais por Hashem. E não pensar, olha, não está escrito que não pode. Não está escrito que não pode, então deve ser que pode. Não, ao contrário. Aonde está escrito que pode? Né? A gente não assiste televisão em casa, filme, aí tem aquele... Mas o que tem de errado com esse filme? Não precisa ter de errado. O que tem de certo com esse filme para você abrir mão daquilo que é importante e você falar, vamos assistir esse filme que vale a pena? Se você me falar que tem uma coisa certa, muito importante para assistir lá, que vale a pena, então, claro, cada um dentro da sua possibilidade, do seu nível, etc. Idade das crianças, interesses, etc. Você tem que saber, se você for enforcar demais uma criança que não está pronta para isso, você vai ter o efeito contrário. Por isso, a Torá fala que Doshim Tiyu tem que ser um processo gradual, tá certo? Gradual. Mas o pensamento nosso como Yehudi não é o que tem de errado. A pergunta é o que tem de certo. O que tem lá fora que eu preciso procurar para dizer, não, isso eu preciso assistir, isso eu preciso fazer. A pergunta é o contrário. Kedoshim Tiyu. Eu preciso saber que o certo é fazer a mitzvah de Hashem. Isso é o que tem que estar envolvido 100%. Pelo menos o ideal. É o que eu deveria. Se eu quero sair para um âmbito onde é permitido, primeiro eu preciso ter certeza que é permitido 100% pela Torá. Não é uma coisa tão simples. Né? Tudo tem detalhes, sobretudo tem a Torá rege para a gente. Mas além disso, é 100% permitido. Será que eu preciso? Será que eu preciso me arriscar e me colocar numa situação como essas? Então, é muito subjetivo e é muito
delicado, é muito sutil as diferenças. E a Torá fala para a gente, coloca isso como um critério. O critério é: você é um Kohen Gadol, você é Kadosh, você é sagrado. Será que isso condiz com o seu comportamento? Você não fez nada de errado. Você fez alguma coisa certa? Então, esse é o pensamento do Kiddushim Tiyu. E, dentro dessa paraxá, temos várias e várias mitzvot, que, de novo, o objetivo do denominador comum de todas as mitzvot é a gente trazer Kiddushá, trazer santidade aqui no nosso dia a dia. Todas as mitzvot, elas vêm o quê? Fazer com que o nosso comportamento, dentro de todas as nossas atividades, sejam direcionados para a Kadosh Baruch Hu. E Chaves. Tchau,